O nosso evangelho hoje é Mateus 16, de 13 a 23. Mateus 16, de 13 a 23. Espero que você já esteja com sua Bíblia aí, eu também estou com a minha aqui. Vamos lá, na proclamação dessa palavra fantástica, que eu sempre digo, é o começo do curso do Tratado de Cristologia. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos: quem dizem os homens que é este homem? Responderam: uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou qualquer outro profeta. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe replicou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o império da morte não o vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra será desatado no céu. Então lhes ordenou que não dissesse a ninguém que o Messias era ele. A partir daí, começou a explicar aos discípulos que haveria de ir a Jerusalém, padecer muito por causa dos senadores, sumos sacerdotes e letrados, sofrer a morte e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro o levou à parte e se pôs a repreendê-lo. Deus te livre, Senhor, tal coisa não te acontecerá. Ele se voltou e disse a Pedro: retira-te, Satanás, queres fazer-me cair? Pensas de modo humano, não de acordo com Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não quer saber de uma definição científica dele? Não, essa não é a preocupação de Jesus. Não quer conceitos sobre sua pessoa, ele não está numa escola, digamos, numa faculdade, ele não está querendo coisas desse tipo. Ele já conhecia a forma de pensar dos que mataram os profetas antes dele. Também já sabia do que o ser humano é capaz de fazer com o poder nas mãos. Imagine o poder nas mãos de seres humanos sem Deus. Nesse contexto, o que lhe interessa é a adesão dos seus discípulos a ele e a sua obra. O conhecimento por si só não diz nada, não eleva ninguém. Muitas vezes serve somente para enganar quem conhece, na ilusão de universo, de orgulho e de autossuficiência. Não é esse tipo de conhecimento que serve na descoberta de Jesus. Aqui trata-se de uma experiência na intimidade, de uma vida de encontro, de abertura à ação de Deus e de fé. Os apóstolos viviam com Jesus, escutavam-no, aprendiam dele, viam seus milagres e experimentavam sua ação misericordiosa. A vida de Jesus com eles era a mais perfeita escola de vida e fé. Então, confirmar o que dizem sobre ele não significa nada, pois o que dizem não condiz com a realidade mesma do Mestre. O conhecimento da realidade de Jesus exige experiência pessoal e entrega de si mesmo, renúncia da mentalidade mundana e acolhida da lógica de Deus. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro diz a verdade sobre o Mestre, mas desconhece a profundidade dessa afirmação. De fato, ela foi professada por inspiração de Deus. Pedro não imaginava Jesus como Messias segundo o pensamento de Deus, mas segundo a mentalidade dos judeus. Mesmo assim, Jesus respeita a sua afirmação.
Na afirmação de Pedro estão presentes 2 pontos cruciais para a fé. Primeiro ponto importante, dizer que Jesus é o Messias, ungido. Segundo, dizer que ele é o Filho de Deus. No final do texto, quando Jesus disse que iria sofrer muito e morrer por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, mas que ressuscitaria no 3º dia, Pedro se manifesta e mais uma vez demonstra desconhecer o tipo de Messias que era Jesus. Nas 2 colocações de Pedro, apresenta-se uma tremenda ignorância sobre a pessoa e missão do Salvador. Por sua vez, Jesus não desiste da missão que deseja realizar através dele. Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Mateus 16, 18, também Lucas 22, 31 a 32 e João 21, de 15 a 17. Aqui a importância de Pedro nesses textos. O poder das chaves foi dado a Pedro, de modo especial, claro. Aqui a gente tem o primeiro dado em Mateus 16, mas no versículo 18 também é dado aos apóstolos. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 18 e 19. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, conforme João 10, 11, confirmou este encargo depois de sua ressurreição. Apacenta as minhas ovelhas. João 21, de 15 a 17. O poder de ligar e desligar significa autoridade para absolver os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Basta ver também no Código de Direito Canônico 553. Em Mateus 18, 18, o poder das chaves também é dado aos demais apóstolos. O encontro com Jesus transforma o homem para ele e para uma importante missão salvífica, que certamente passará pela cruz antes de atingir seu objetivo de plenitude. Pedro e os demais apóstolos, apesar de sua fraqueza, foram chamados, escolhidos, para o poder de Jesus. A pergunta é: e nós? O que podemos responder a Jesus? Você, o que pode responder a Jesus? O que podemos ser nesse mesmo ministério de evangelização? Você é batizado, batizada? Eu também. No nosso batismo existe a característica da missão, de modo que não realizá-la é ofender, na verdade, é ferir esse batismo, essa comunhão, esse encontro com Jesus. Como podemos definir Jesus no nosso hoje? Como você pode definir Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? Essa pergunta eu faço a você e aos que estão participando agora no vídeo, pela internet, ao vivo, aqui no Face. Eu pergunto a você, Tereza Cristina, Maria do Carmo Lopes, Lindizete Almeida, Gui Barbosa, Isabel Oliveira, Nailza Gomes, Priscila Bonifácio, Maria José Mendes Leal e a você, que ainda não conseguiu entrar em contato. Como é o seu encontro com Jesus? Como você define Jesus na sua vida?